Capítulo 12. Alice. Eu acordo às 5 da manhã por hábito e não por necessidade, nos dias de aula. Planejo o calendário visual de Ed, separo suas roupas e em seguida arrumo sua mochila, o dreidel, que ele ainda leva para onde quer que vá, seu brinquedo de pelúcia da locomotiva Thomas, para o caso de ele querer, 6 gogurtes, uma lata de sopa e 6 cuecas sobressalentes, cada qual com seu respectivo saco ziplock para os inevitáveis acidentes. Quando acabo de preparar os suprimentos de Ed, são 6 da manhã e a casa ainda está silenciosa. Eu me sirvo de uma xícara de café e vou até a sala de estar, onde ligo a televisão em um canal de notícias. Em seguida, prontamente me distraio com o ruído de fundo. Olho ao redor da sala as intermináveis prateleiras de livros e a poeira no parapeito da janela, que talvez deveria limpar em algum momento. É o meu cômodo favorito e sinto esta casa como um lar mais do que qualquer outra em que já morei. Compramos este lugar há 6 anos, quando Wade conquistou a primeira de uma série de promoções. Não que sejamos extravagantemente ricos, mas ele ganha bem acima de um salário médio para a atualidade. E eu de fato não consigo entender como seu esquema de bônus funciona, mas parece trazer muito dinheiro. Tem algo a ver com indicadores de desempenho para as equipes que gerencia e, a cada poucos meses, ele tem uma vitória no trabalho. Aí há outro grande depósito na conta e o Wade quer beber champanhe. E eu ouço enquanto tenta explicar. Eu assinto e sorrio. Mas nunca de fato entendi porque apenas não tenho um referencial para o seu mundo. Nunca tive um emprego com indicadores de desempenho. O meu último trabalho foi dar aulas particulares de inglês para calouros na faculdade. Mesmo assim, só fiz isso porque todo mundo que eu conhecia tinha um emprego e eu gastei o dinheiro por completo comendo fora ou em roupas. Mamãe e papai eram obcecados com minha educação. E acho que faz sentido, com a carreira da mamãe sendo a mais importante de sua vida e até papai sendo um acadêmico na época. Eles ficaram mais do que felizes em me apoiar financeiramente durante meus anos de faculdade. Foi muito mais fácil depender do dinheiro deles do que do meu marido. Eu sou uma mistura confusa de gratidão, culpa e frustração com as circunstâncias da minha família todos os dias. Não fosse por nossa decisão de formarmos uma família ainda jovens e nossa decisão de que eu deveria ficar em casa por um longo prazo, uma vez que nos demos conta de que Ed não seria uma criança comum, eu também teria uma carreira e as coisas seriam diferentes. Mas as coisas não são diferentes e nunca mais foram as mesmas. Não é nada que o Wade faça ou diga que me faz sentir assim. Às vezes eu me pergunto se me sentiria tão desconfortável com a nossa situação se eu tivesse escolhido ser uma mãe do lar. Em vez disso, aquela vida simplesmente aconteceu comigo. E agora há certos dias em que esta bela casa é um pouco como uma gaiola dourada. Mamãe, eu me assusto e olho para cima, dando de cara com Callie, parada na porta. Ela está pálida esta manhã, seu cabelo loiro mel, uma bagunça desgrenhada em torno de seus ombros, seus grandes olhos azuis nadando em lágrimas. Ursinha! Suspiro, voltando automaticamente para o apelido que Wade e eu lhe demos quando era bebê. O que foi? Deposito a xícara de café sobre a mesa e abro os braços para ela, que corre pela sala e se lança sobre mim. Sinto muito por ter chamado Ed de retardado. Ah, Callie, eu sei que você sente. Ontem foi um dia ruim para todos, não foi? Mas talvez você não saiba a origem desta palavra, mamãe. É uma palavra terrível.
Já foi um termo médico legítimo, mas é usado para desonrar pessoas com deficiência há décadas. Pesquisei num site de etimologia. Cometi um crime de ódio contra o meu irmão caçula e ele nem sabe disso, o que torna tudo ainda pior, porque só você, eu e papai sabemos que pessoa horrível eu sou. Como você pode me perdoar? Eu a puxo para mais perto de mim e escondo um sorriso enquanto corro a mão sobre seus cabelos. Você não é perfeita, Callie Michaels. Você pode cometer erros. Um crime de ódio é um pouco mais do que um erro, diz. E está soluçando agora. Agora que entende por que fiquei tão brava com você, por causa dessa palavra, vai usá-la novamente? Está brincando? Abre a boca espantada, afastando-se de mim para me olhar com horror. Seu rosto está inundado de lágrimas e eu me pergunto quanto tempo ela dormiu. Uma pontada de culpa me acomete porque eu nem mesmo verifiquei se ela foi dormir na noite passada. Isso é o que acontece às vezes em nossa casa. Minha posição padrão é verificar, Callie aprendeu a se defender sozinha, mas isso não está certo. Claro que não vou usar esta palavra de novo. Eu não a suporto agora que sei o que significa. Bem, isso é tudo o que importa. Peça desculpas a Ed mais tarde e vamos esquecer isso. Mas é imperdoável. Bebê, agora você está pensando nisso além da conta. Digo baixinho e ela faz uma pausa. Dá uma fungada com ar infeliz. Ok. Assista a um vídeo de trem com Ed hoje à noite para compensá-lo. Tudo será perdoado. Ok, mamãe. Eu a abraço novamente e descanso minha cabeça contra dela. Lamento que você tenha ficado frustrada na escola ontem, Callie. Desculpe por eu ter agido como uma criança mimada sobre isso, mamãe. Às vezes conheço que ela também tem desafios. Esqueço que o mundo é tão misterioso para Callie que o percebe de modo tão intenso quanto é para Ed, que o entende tão pouco. Assim como Ed precisa que eu abra um caminho neste mundo para ele, Callie precisa que eu a ajude a navegar em seu próprio. Devemos acordar os meninos e começar o dia? Pergunto. Podemos esperar mais 5 minutos? Ela sussurra e se aconchega mais a mim. Eu gosto às vezes quando é só você e eu. Eu também, ursinha. Sussurro de volta. Eu também. Estou no hospital às 9 horas, exatamente no horário hoje. Babtia está cochilando de leve quando entro em seu quarto. Sento-me em silêncio ao lado de sua cama. O iPad está ao seu alcance na mesa bandeja. Logo atrás dele está uma coleção do que eu suspeito sejam as coisas mais preciosas do mundo para minha avó. No topo da pilha um sapatinho de couro feito à mão, que serviria em um bebê muito novo. O sapato é de fato muito antigo e não é tão bem confeccionado. A costura é tosca e irregular e é feito de vários tons de couro envelhecido. Eu me pergunto se pertenceu à minha mãe e por que Babette o guardou. Por que ela o está mostrando para mim agora? Debaixo do sapatinho há 2 cartas. A de cima está em um envelope não tão antigo, com meu nome escrito na caligrafia cuidadosa de Babtia. O envelope desbotou um pouco, por isso sei que não é novo. Mas, mesmo sem esta pista, eu teria certeza de que o escreveu há quase uma década, porque o endereço na frente é de Connecticut. Ela deve ter escrito esta carta quando eu ainda estava na faculdade, já que alguns meses depois de me formar, Wade e eu decidimos nos mudar de volta para a Flórida. Só então ela abre os olhos e leva a mão esquerda ao meu punho. Trocamos um sorriso e depois ela acena com a cabeça em direção à carta.
Rasgo o envelope e desdobro o papel que há lá dentro. Leitura da carta. Querida Alice, como você está, minha linda neta? Espero que esteja aproveitando o seu último semestre na faculdade. Estou muito orgulhosa de você por se formar. Você sabia que sua mãe foi a primeira pessoa na família a fazer isso? Estou muito feliz por estarmos aqui na América, onde há tantas oportunidades. Querida, preciso de um favor. É imenso e hesito em pedi-lo, mas sinto que o tempo está se esgotando e estou ficando desesperada. Com a doença de Pá, serei cada vez mais necessária aqui, então esta pode ser minha última chance de me ausentar. Ainda há fios soltos em minha vida na Polônia, coisas que não foram ditas e, mais importante, questões que não foram respondidas. Tenho certeza de que você já sabe que acho muito difícil falar sobre a guerra em nossa vida lá, mas há coisas que simplesmente preciso saber antes de terminar meus dias em paz. Mas agora estou com 85 anos, querida Alice, e já se passaram 65 anos desde que deixei a Polônia com tanta pressa. Tenho certeza de que meu país natal agora é um mundo de fato novo em comparação com a vida que conheci. Gostaria de convidá-la para passar uma breve temporada comigo lá. Pagarei sua passagem. Preciso apenas de ajuda para planejar a viagem e de alguém para me acompanhar. Você é tão inteligente, minha querida, e tão esperta para descobrir coisas com todos os seus estudos e sua escrita. Talvez você possa pensar nisso como um projeto de pós-graduação sobre a história de sua própria família. Eu pedi para a Julita há um tempo e pensei que poderia ir comigo, mas ela anda tão ocupada com o seu novo cargo e, além disso, agora vou precisar que ela cuide de Pá na minha ausência. Se você puder me ceder um pouco do seu tempo, talvez possamos tirar 2 semanas para visitar o lar de meus ancestrais e tentar descobrir algumas informações. Significaria muitíssimo para mim, Alice. De verdade. Podemos ir assim que você se formar e talvez possamos fazer uma viagem a Paris ou Roma para que possa ver um pouco mais da Europa, como uma expressão de minha gratidão a você. Amor, sempre, Babcha. Sou lançada de imediato de volta ao momento desta carta, o momento mais tumultuado da minha vida. Pá acabara de ser diagnosticado com demência, poucas semanas depois que mamãe foi nomeada para o Tribunal Distrital. Papai ainda estava trabalhando como professor de economia na Universidade da Flórida, mas falando em se aposentar para que pudesse viajar sem a mamãe, já que finalmente aceitara que ela estava falando sério quando disse que esperava trabalhar até que o seu cérebro ou corpo falhasse. Wade estava terminando sua segunda pós-graduação e trabalhando em seu primeiro emprego de tempo integral. E então, quando meus resultados finais chegaram, houve um declínio acentuado no meu desempenho acadêmico no último semestre da minha graduação, porque eu passava a maior parte das minhas horas, quando não estava dormindo, obcecada em como dizer à minha família que, em vez de fazer um estágio no ano seguinte, eu me tornaria mãe. Ergo os olhos da carta agora, e minha visão está turva, enquanto me arrasto de volta para o aqui e agora. Babette está olhando para mim com expectativa e sinto uma enorme tristeza pela oportunidade perdida. Se ela tivesse enviado a carta, eu teria ido de qualquer maneira, grávida ou não. Ainda assim, não estou surpresa que ela não tenha me pedido quando soube que eu estava prestes a me tornar mãe.
Babtia sempre respeitou este foco singular que desejo ter para minha família. Agora, Babtia desajeitadamente pega a outra carta com a mão esquerda e a deixa cair perto de mim, na mesa bandeja. Abro-a com muito cuidado. Esta é com certeza muito mais antiga do que a primeira. Enquanto desdobro o papel áspero envelhecido, temo que vá se despedaçar. Parece algo que eu deveria manusear, usando luvas de algodão em um museu. A maior parte da tinta desbotou, e só algumas poucas linhas finais da carta ainda estão vivas. Está em polonês, embora as letras estejam tão apagadas, que não tenho certeza se mesmo alguém que domine o idioma poderia entender muito bem. Mal consigo distinguir as primeiras linhas, mas posso ver o nome na parte inferior, Thomas. Olho sem expressão para minha avó, mas está chorando silenciosamente agora e se estica para pegar a carta mais antiga das minhas mãos com muita delicadeza. Ela a dobra de novo e a coloca na mesa bandeja. As lágrimas escorrem com liberdade por seu rosto, mas as enxuga com as costas das mãos e alcança o iPad com certa determinação. Ela tem todos os ícones de que precisa salvos em sua tela de favoritos, por isso leva apenas um instante para ela iniciar nossa conversa. Alice, ponto. Encontrar Thomas, ponto. Alice, avião, Polônia. Alice, avião, Tcherbínia. Babtia, fogo, Thomas. Ela me olha com expectativa e depois aperta o botão sua vez. Eu me encho de tristeza de novo enquanto pego o aparelho. Minhas mãos tremem um pouco ao digitar minha resposta. Babtia, não, avião. Ela, bastante impaciente, pega o iPad de mim. Sim, ela digita e acho que estamos em uma discussão estranha. Até que passo os próximos minutos me corrigindo enquanto acesso os ícones recentes da tela. Babtia doente, Babtia velha. Babtia não, avião. Avião, Alice. Alice, avião, Tcherbínia. Encontrar, Thomas. Babtia, fogo, Thomas. Mas eu não posso ir para a Polônia, Babtia. Protesto em voz alta, esquecendo por um momento que é inútil fazer isso. Ela aperta o botão de repetir no iPad, olha para mim e como eu apenas a encaro enquanto tento descobrir como explicar como isso é insano, ela pressiona repetir outra vez e depois de novo. Em seguida, ela coloca o tablet na mesa bandeja, cruza os braços sobre o peito e me olha fixo com teimosia. Seu queixo está levantado. Sua mandíbula está rígida. Babtia está exatamente como minha filha na noite anterior, quando entrei pela porta da frente. Mas, protesto, abobalhada. Eu não podia deixar Callie e Wade, e definitivamente não podia deixar Ed. Eu nem consigo imaginar como poderia fazer isso dar certo. Wade nunca tiraria uma folga. Ed nunca se ajustaria à minha ausência. Callie também faria uma cena, meu Deus. Seria um pesadelo para todos eles. Além disso, ainda não tenho certeza de qual questão Babtia quer que eu elucide. Quem são essas pessoas? O que diabos Babtia Fogo Thomas quer dizer? Digamos que eu pegue um avião e atravesse o mundo por ela, o que faria quando chegasse lá? Babtia pode ler minha mente ou está pensando a mesma coisa. Ela volta para a tela inicial e encontra o botão FaceTime. Aponta para o ícone e olha para mim de novo. Quando olho para ela perdida, desliza até o botão da câmera, o pressiona
e abre a rolagem de fotos. Está vazia, porque este é o iPad da mamãe, e ela de fato não faz o gênero vovó paparazzi, mas entendo assim mesmo a mensagem. Minha avó quer ver sua terra natal pela última vez. Babtia me passa o iPad agora. Abro o CAA e deslizo vagamente pelos ícones, perguntando-me como posso usar esta linguagem limitada para dizer não há como eu arranjar um voo para a Polônia e tirar algumas fotos para você, inclusive não em curto prazo. E não temos ideia de quanto tempo você ainda tem, então eu teria que ir agora mesmo, de todo jeito. Como posso dizer à mulher que me proporcionou amor e compreensão, sem fim, por toda a minha vida, que o primeiro favor que ela me pede é um que devo recusar? Como posso dizer a uma pessoa que me deu tudo, que a única coisa que ela quer de mim é demais? A resposta vem com rapidez. Eu não posso. Quando a matriarca da família lhe diz para fazer algo, você faz e pronto. Mas ela está pedindo algo de mim que nem tenho certeza se posso organizar fisicamente na linha do tempo que temos. Mas não há ícone para talvez no CAA. O conceito é muito vago para crianças como Ed. E é para isso que o programa foi projetado. Em vez disso, deslizo para a tela de notas para digitar a palavra talvez, mas fico surpresa ao descobrir que já há notas lá. Tcherbinia, UL, Suetojanska 4, Tcherbinia, UL, Polerechka 9B, Tcherbinia, UL, Duordik 38, Tcherbinia, Alina Dziziak, Emília Slaska, Mateus e Truda Rabinek, Saul, Eva, Tikva, Vais, Proche, Roshun, Thomas. Olho para ela confusa. Estas notas estão em polonês, que ela conhece muito bem e eu não entendo. Ergo o iPad para que não veja a tela, deslizo para o Google, carrego o tradutor e digito as palavras. Você consegue me entender? Bato no ícone do alto-falante e palavras que não significam nada para mim preenchem o ar. Mas os olhos de Babtia se arregalam e ela assente com entusiasmo. Trocamos um sorriso e então volto para a seção de notas no iPad e me encho de desânimo outra vez. Posso sentir os olhos de minha avó em mim, penetrantes, questionadores, desesperados e esperançosos. Engulo em seco, forte, ergo a vista para ela. Olhamos uma para a outra em silêncio, até que Babtia acena com a cabeça apenas uma vez e então parece satisfeita. Ela afunda de volta em seus travesseiros e volta a fechar os olhos, o eco de um sorriso persistente em seus lábios. Não tenho ideia do que ela pensou, que viu no meu rosto agora. Mas eu passo o restante do dia ao lado de sua cama, tentando descobrir se há um jeito de fazer isso dar certo. Capítulo 13, Alina. Thomas e eu imediatamente caímos num padrão de visitas noturnas, em que trocávamos alguns beijos inocentes e um abraço desajeitado através da moldura da janela. Mas era impossível falarmos muito, porque meus pais estavam sempre dormindo do outro lado da parede. Eu tinha 1 milhão ou mais de perguntas que precisava fazer a ele, tantas coisas que queria lhe dizer ou ouvi-lo dizer, mas tudo tinha de se reduzir a fragmentos de conversa, porque ele nunca ousava ficar mais do que alguns minutos por vez. Deixe-me ir para a floresta, implorava.
É muito difícil para nós falarmos aqui da maneira que precisamos. Não acho que seja uma boa ideia, Lina. Ele sussurrava de volta. Se seus pais pegarem você saindo de casa, será impossível explicar. Mas se nos pegarem conversando aqui, se eles nos pegarem conversando aqui, prometo que irei desaparecer tão rápido que você vai pensar que fiquei invisível. Ali estava o garoto convencido por quem eu me apaixonara, arrogante na confiança que tinha de que poderia me proteger. Ele parecia pensar que havia transferido o risco de nosso encontro de mim, para si mesmo ao ir até a casa, mas eu não tinha tanta certeza. O problema é que era impossível discutir com Thomas, até mesmo porque tínhamos que conversar em sussurros. Eu queria explicações, mas meu desespero para encontrá-lo na floresta era ainda mais profundo do que isso. Eu queria abraçá-lo e beijá-lo e conversar com ele de forma aberta. Sentia a falta das histórias de Thomas desesperadamente. Sentia a falta dos contos de fadas, dos exageros e até dos fatos um tanto bizarros de terras distantes da biologia e ciência. Mas não havia tempo para longas conversas, como aquela quando sussurrávamos pela minha janela. Estas visitas todas as noites eram um luxo passageiro, que parecia cada vez mais curto. Mas não ousei ficar desapontada, porque pelo menos ele voltara e estava bem ciente de quão sortudo eu era por ter no mínimo isso. Poucos dias depois do retorno de Thomas, mamãe e eu estávamos caminhando para ir cuidar do campo perto da propriedade Golazevski e encontramos Ian de joelhos arrancando ervas daninhas. Eu andava na frente e logo descobri que estava tão perto que a única coisa educada a fazer era cumprimentá-lo. Olá, Ian, disse da forma mais polida que pude. Como você está hoje? As sobrancelhas grossas e grisalhas de Ian baixaram e sua testa franziu enquanto ele olhava para mim. Ola levou Justina embora. Achei que você gostaria de saber. Ian, mamãe cumprimentou secamente ao se aproximar. Faustina, respondeu Ian, seu tom tão seco quanto. Para onde a Justina foi? Perguntei hesitante. Para a cidade? Sim, para a cidade, confirmou Ian. Mas seu rosto foi ficando vermelho e suas narinas dilatadas. Eu sabia que não estava satisfeito com a virada dos acontecimentos. Em todo caso, ela se foi, ponto final. Ele cumprimentou mamãe mais uma vez com um gesto de cabeça brusco, jogou as ferramentas no chão, virou-se e foi embora, atravessando o campo até a casa dele. Ian sempre parecera tão imponente para mim, mas naquele dia, de certa forma, parecia menor. Talvez porque fosse evidente para mim que, apesar de toda a sua arrogância e energia, ele era, na verdade, apenas um homem, e agora um homem muito solitário. Lamento que sua amiga se foi, Alina. Mamãe murmurou enquanto voltávamos para nossa própria casa. Obrigada, mãe. Eu vi a Justina tão pouco que sabia que mal sentiria sua falta. Mesmo assim, fiquei um pouco triste, mas talvez não tão triste quanto estaria se tivesse acontecido algumas semanas antes. Nas noites em que a lua estava cheia e eu realmente podia ver Thomas bem, não havia dúvida de que as cavidades em suas bochechas cresciam a cada dia que passava. Decidi que encontraria um meio de conseguir um pouco de comida para ele. Eu sabia que estaria roubando comida de minha mãe, que provavelmente roubava a comida dos nazistas, mas tinha muito mais medo de mamãe do que dos invasores, e isso já dizia alguma coisa. A primeira vez que passei para Thomas uma xícara de sobras do meu jantar, o clarão de pura fome em seu olhar, já valeu o terror que senti escondendo a comida. Como você conseguiu isso? Do meu jantar, disse. Ele hesitou e eu acenei em direção à comida. Por favor, Thomas,
Vá em frente, comi bastante. Ele riu incrédulo. Alina Dziak, não há bastante neste país desde o início da ocupação. Não minta para mim, você está pele e osso. Por favor, coma. Eu faço 2 ou mesmo 3 refeições por dia, na maioria das vezes. Não é farto, mas estou sobrevivendo, mas você... Eu não tinha certeza de como chamar a atenção para seu físico definhando depressa, sem ser cruel. Por isso, depois de uma pausa, apenas segurei sua mão na minha e sussurrei: Thomas, estou com medo por você. Você não pode continuar assim. Eu não sei o que está fazendo e claramente não quer me dizer, mas com certeza envolve muita furtividade e muito esforço para se manter alerta e pronto para pensar e agir rápido. Deixe-me pelo menos dar a você as sobras das sobras que eles nos dão. Ele pegou um pedaço de pão e cheirou quase desconfiado. Então o jogou na boca e seus olhos se arregalaram. Tenho quase certeza de que os nazistas não estão lhe dando geleia de morango com o pão. Pontuou com cautela e eu dei de ombros. Você não é a única pessoa nesse distrito realizando atividades secretas. Mamãe parece ter um misterioso estoque escondido em algum lugar. Eu farei um acordo com você, querida Alina. Thomas disse pensativamente enquanto pegava um pouco de batata da xícara. Se você puder guardar um pouco de comida para mim, vou comer metade dela e passar o restante para os meus amigos, tudo bem? Mas quase não há comida aqui, mesmo para você. Eu sussurrei em desespero. Por favor, você pode comer isso e amanhã vou tentar conseguir mais comida para seus amigos. Bem, se existe uma forma de você fazer isso sem colocar em risco a sua sorrateira mãe ou a si mesma, então... A porta do meu quarto se abriu naquele momento e meu pai estava lá na minha porta, com olhos de sono e carrancudo. Alina, ele disse num tom monótono, com quem você está falando? Eu olhei freneticamente para a janela, mas Thomas havia sumido. Então olhei para o céu e comecei a orar com muita angústia por uma mentira convincente. E percebi que já tinha uma. Eu estava rezando, respondi. Rezando, repetiu meu pai sem tentar esconder sua desconfiança. Sim, rezando para Thomas. Meu pai franziu a testa um pouco mais. Vá dormir, falou. Temos muito trabalho a fazer amanhã. Ele deu um passo para trás em direção à sala e então hesitou. Deixa a porta aberta. Subi depressa na cama, meu coração disparado, meu olhar na janela. Thomas não voltou. Mas pela manhã a xícara vazia tinha sido passada de volta pela janela e acomodada na minha cama. Na noite depois que meu pai nos pegou conversando, Thomas veio até minha janela como vinha fazendo, mas estava com o senho franzido. Eu sabia antes que ele falasse que estava vindo se despedir. Sinto muito, sussurrou. Era arriscado. Nós sabíamos que era arriscado, Não, eu é que sinto muito, sussurrei de volta. Fui descuidada. Falava muito alto, prometo que serei mais cuidadosa. Ele suspirou e então beliscou a ponta do nariz. Ansiedade irradiava dele e quando estendi a mão através da janela para pousá-la em seu ombro, senti sua tensão em meu próprio corpo. Thomas inclinou-se em minha direção e beijou minha face. Alina, já não é inteligente fazermos isso. Com ar infeliz. Não podemos continuar. Eu mordi meu lábio. Mas de que outra forma eu posso ver você? Talvez devêssemos apenas contar à mamãe e ao papai. Não! Ele me interrompeu, sua voz um sussurro desesperado. Não, eles não podem saber, Alina.
Eles não podem. É ruim o suficiente que você saiba que estou aqui. Não é seguro. Você sabe disso, não é? Como posso saber disso? Eu nem entendo o que você fez. Ele suspirou e me lançou um olhar suplicante. Se contarmos a seus pais, não acho que irão permitir que continuemos a nos ver. Claro que irão, Alina. Ele disse muito gentilmente. Por favor, confie em mim. Moedistko. Seus pais a amam e vão querer mantê-la segura. E não há nada seguro em você se encontrar comigo. Mas, mesmo se eu estiver errado e eles apoiassem que ainda continuássemos nos encontrando, é muito arriscado contar a alguém o nosso segredo. Se alguém descobrir que estou visitando você. Ele ergueu o queixo e olhou bem nos meus olhos. Eu não me importo com o que possa acontecer comigo. Eu realmente não me importo. Mas se alguma coisa acontecer com você por minha causa, eu não poderia. Então ele se interrompeu, seus olhos na porta do meu quarto. Vou encontrar um jeito de ver você durante o dia, isso seria melhor. Se o encontrasse na floresta em vez disso, à luz do dia? Falou como se a sugestão fosse absurda, mas eu dei de ombros. Talvez, antes da guerra, as pessoas às vezes caminhassem naquela colina, mas agora você é a única pessoa que vejo lá há anos, além de Truda. Mateus e sua irmã, quando eles vêm almoçar no domingo, é o local mais seguro que iremos encontrar. Ele ainda me encarava com ceticismo, por isso lancei-lhe um olhar penetrante. Você está lá há semanas e não foi notado, Thomas. Alguém chegou perto de encontrar você? Quem exatamente você acha que vai nos pegar lá juntos? Seus pais com certeza notariam se fosse para a floresta todos os dias. Eu sei. Eu pediria a eles permissão para visitar a floresta, mas não lhes contaria por quê. Ele suspirou fundo. Que possível razão você teria para ir para a floresta todos os dias, Alina? Você não é o único neste relacionamento que pode ser engenhoso. Sussurrei, mas forcei um tom brincalhão e alegre em minha voz, e ele me deu uma risada relutante. Ok, Alina Dziak, vamos ver o que você pode fazer. No café da manhã, fiz o discurso que passara a metade da noite preparando. Mamãe, falei, decidi que assumirei o compromisso espiritual de rezar o rosário por nosso país todos os dias. Vou acordar de manhã cedo e passar 1 hora orando sozinha na colina. Mamãe colocou o café na mesa e ergueu uma sobrancelha para mim. Ela e papai trocaram um olhar. Por fim, focou seus olhos de volta em mim e assentiu com a cabeça um pouco brusca. Certamente, vá até a colina para orar, mas não por 1 hora. Isto aqui não é um convento. Você pode levar 20 minutos e ficará perto da orla da floresta. Posso chamar a qualquer momento. Então não se distraia muito com sua oração. Era quase impossível esconder meu sorriso quando disse: vou começar amanhã. Mamãe encolheu os ombros. Talvez suas orações inspirem Deus a acabar com este pesadelo. Então deve começar o mais rápido possível. Comece hoje. Eu não conseguia acreditar na minha sorte. Eu iria mesmo ficar 20 minutos sozinha com Thomas todos os dias, livre para conversar, abraçá-lo e vê-lo à luz do dia. Comi o restante do meu biscoito rápido demais e então, como se as coisas não estivessem maravilhosas o suficiente, mamãe segurou meu cotovelo enquanto eu me preparava para correr para fora de casa e pressionou algo em minha mão. Olhei e então abri a boca, pasma. Ela me dera um pedaço de pão, surpreendentemente grande. Mamãe?
para sustentá-la, disse baixinho, para o seu tempo de oração. Havia um tom de insinuação nestas 3 últimas palavras, mas eu estava animada demais para me permitir pensar sobre isso e todos os perigos implicados. Em vez disso, sorri para ela, o mais inocentemente que pude, tirei a mesa do café da manhã e fui buscar o rosário no meu quarto. Fiz uma demonstração exagerada de segurar as contas com as mãos abertas, só para ter certeza de que mamãe as visse. Mesmo depois de sair de casa, caminhei devagar pelo campo, porque não tinha certeza se meus pais não estariam me observando. Não podia parecer muito ansiosa para começar meu, entre aspas, tempo de oração. Eu sabia que minha história era frágil, mas foi a melhor que pude inventar, mesmo depois de quebrar a cabeça à metade da noite. A floresta era densa, uma curiosa mistura de galhos de pinheiros verde escuros no alto e bétulas verde claras aninhadas abaixo. A maior parte do restante das terras ao redor da colina fora completamente desmatada para cultivo, mas este pequeno trecho era tão rochoso e íngreme que havia permanecido fechado e selvagem. Eu meio que esperava ver Thomas sentado na pedra longa e plana, na grande clareira no topo, como ele sempre fazia nos dias anteriores à guerra. Mas quando me aproximei, percebi que estaria muito exposto agora que estava escondido. Quase gritei por ele, mas então percebi quão tola era esta ideia. Se estivesse nas profundezas da floresta, eu nunca o encontraria. E esse era de fato o objetivo, não era? Ele nem estava me esperando hoje. Quando fizemos este plano à noite, contávamos que levaria algum tempo para convencer meus pais de que deveria vir. Entrei na parte mais densa da floresta e encontrei um tronco para sentar. Fiquei desapontada e abatida, mas não podia voltar para casa tão cedo, não sem levantar suspeitas, e não estava disposta a arruinar este arranjo incrível no primeiro dia. Alina! Uma voz suave chamou e eu me virei, mas ainda assim não conseguia vê-lo. Thomas, olhe para mim, moievistisco. Sua voz cadenciada num tom de diversão. Ele estava sentado na forquilha de uma árvore, alto demais para o meu sossego, inclusive por estar com as pernas balançando dos 2 lados de um galho que mal parecia forte o suficiente para suportar até mesmo seu leve peso. Ele sorriu. Depois escorregou com facilidade da árvore e deu alguns passos em minha direção. Esse não é um lugar seguro para se esconder, protestei, enquanto me levantava do tronco e corria em sua direção. Ele deu de ombros ligeiramente e retrucou. Nada mais é seguro, Alina. As palavras num tom de piada, mas havia um desgosto em sua voz também. Fui lembrada de que tínhamos muito o que conversar agora que poderíamos, enfim, conversar. Conte-me agora sobre este problema. Eu exigi, mas ele pulou algumas pedras para me alcançar e então passou os braços em torno de mim. É tão maravilhoso abraçar você de novo à luz do dia. Sussurrou contra os meus cabelos. Pressionei a face em seu pescoço e fechei os olhos, aspirando-o. Logo depois levantei o rosto em sua direção e o encarei à luz do dia, pela primeira vez desde o seu retorno. Ele olhou de volta para mim e espontaneamente trocamos um sorriso satisfeito. Mesmo demasiado magro, mesmo com uma mancha de sujeira na bochecha, mesmo com uma barba desgrenhada e cabelos despenteados, ele ainda era bonito para mim. O mundo
Parecia todo perfeito naquele momento. A luz da manhã espreitando, através do dossel acima de nós, o cheiro de orvalho no solo, os pássaros à distância e, o melhor de tudo, os braços de Thomas em volta da minha cintura. Ele colocou uma mecha rebelde de cabelos atrás da minha orelha e então curvou-se para me beijar, gentil e doce. Um dia vou tirar você daqui, sussurrou. Um dia iremos para um lugar seguro, um lugar pacífico. Um dia, quando for minha esposa, teremos a casa mais bonita da rua, mais bela, e as crianças mais lindas da cidade. E todos dirão: olhem para Thomas e Alina, namorados de infância, agora envelhecendo juntos. Você vai ser uma daquelas mulheres que envelhecem bem. Posso ver isso agora. Mesmo quando for uma Babtia bem velhinha, continuará de tirar o fôlego e eu não serei capaz de manter meus olhos ou minhas mãos longe de você. Você sempre foi um sonhador, suspirei, mas estava alegremente entretida. Fiquei aliviada em ter um vislumbre do velho Thomas. Por este lado mais leve do meu amor, ter sobrevivido ao que quer que o tenha mantido longe de mim por tanto tempo. Naquelas noites desconexas na minha janela, eu pegara reflexos de um homem cuja expressão era coberta permanentemente pela culpa e pela tristeza, como uma máscara. Foi um alívio tão grande ver esse lado mais doce dele ressurgir, quanto foi o de estreitá-lo em meus braços. Então, como convenceu seus pais? Perguntou. Disse-lhes que queria retirar-me para rezar o rosário. Respondi e tirei as contas do bolso para lhe mostrar. E ele se pôs a rir. E seus pais de fato acreditaram que você iria fazer caminhadas de oração meditativa na floresta? Questionou incrédulo. Eu ri enquanto assentia e ele beijou novamente meus cabelos. Precisa confiar em mim. Eu o repreendi suavemente. Eu posso guardar seus segredos, Thomas. Não tenho dúvidas sobre isso, falou baixinho. Mas tenho a responsabilidade de mantê-la segura acima de tudo. Já é bastante arriscado nos encontrarmos agora. Você se juntou à resistência? Perguntei. O exército clandestino polonês vinha atacando os nazistas há algum tempo. Mais um incômodo para as forças de ocupação, do que propriamente um oponente à altura. Mas Truda às vezes trazia rumores de um jornal secreto e carregamentos de suprimentos atrasados ou destruídos por ataques organizados. Eu temia por Thomas, mas também estava orgulhosa de pensar que ele poderia estar envolvido nesses esforços. Tive a sensação de que nossa libertação seria apenas uma questão de tempo se heróis como Thomas Slask estivessem empenhados nesse objetivo. Estou lutando da única maneira que sei, sussurrou. Você confia em mim? Eu me afastei para olhar para ele um pouco incrédula. Como você pode me perguntar isso? Você confia em mim? Com a minha própria vida, Alina, afirmou. A intensidade em seu olhar era de tirar o fôlego, mas não me distraí desta vez. Lancei a ele um olhar penetrante e disse: então você deve me contar tudo. Farei isso, prometeu. Contarei todos os detalhes excruciantes assim que puder, mas hoje vamos sentar em algum lugar aqui e fingir que é um dia normal e que o mundo não está indo para o inferno ao nosso redor. Suspirei e deixei que me embalasse com uma tagarelice sobre esta gloriosa vida pós-guerra que compartilharíamos assim que toda a feiura e as lutas acabassem. Dei-lhe o pão e ele o colocou no bolso,
mas prometeu comer pelo menos a metade. Eu queria acreditar nele, mas de alguma forma sabia que seus amigos, entre aspas, na resistência, se beneficiariam com os despojos da generosidade de mamãe muito mais do que o próprio Thomas. Nós nos despedimos com um beijo e, embora não fossem nem 9 horas da manhã, desejamos uma boa noite, porque ele não arriscaria mais me visitar na janela. Corri de volta pelo campo até a casa da fazenda e fiquei surpresa ao encontrar mamãe arrancando ervas daninhas bem na borda da floresta, muito mais perto do esconderijo de Thomas do que eu esperava. Ela estava perto o suficiente para que, se tivéssemos falado no volume normal, talvez nos tivesse ouvido. Por isso, de repente, fiquei muito feliz por termos mantido nossas vozes baixas como um sussurro. Quando me viu me aproximando, mamãe perguntou ironicamente: "Sua alma foi consolada?" "Ah, sim, mamãe!" Gritei de volta e me dediquei às minhas tarefas naquele dia com gosto.